Prof. Alex Nina ensina, vou falar aqui de um artigo que foi publicado por pesquisadores da Universidade da Grã-Bretanha e do Vietnã. O artigo fala sobre o uso da IA em universidades para fins educacionais. E é bem interessante porque ele muda um pouco o foco da pergunta, tá? A pergunta não é se a IA deve ou não ser utilizada. Para os autores, essa fase já passou, porque ela é utilizada na prática. A pergunta é em que nível deve se utilizar a inteligência artificial. E, na verdade, não é assim em que nível deve se utilizar, é em que nível a IA está sendo utilizada. Então, não é um artigo que propõe uma moralidade de uso da IA. É um artigo que tem uma análise mais positiva, no sentido de como as coisas são, não como as coisas deveriam ser. Então, foram 30 professores que participaram de universidades do Vietnã e do Reino Unido, e eles colocavam numa escala de Likert, ou seja, de 1 a 5, o quanto que a IA é utilizada em cada atividade, cada disciplina, e eles também iam explicar como era a atividade, como era a disciplina. Ok? Então, foi feito quase que um método qualitativo e quantitativo, não foi meramente quantitativo, porque cada professor aí tem suas peculiaridades, por isso que não é uma amostra tão grande, tá? Como eu ensino aqui no canal. Se o método fosse estritamente quantitativo, provavelmente você ia precisar de uma amostra maior de professores ali para extrapolar isso para um contexto maior. Mas, como teve a parte qualitativa, desde que esses professores derem mais detalhe das suas atividades, dá para ser um trabalho mais consistente nesse sentido, tá? Sem abrir mão ali da parte quantitativa. Então, olha só os exemplos que eu tirei de lá, porque olha só, se o objetivo é avaliar a memorização, você usa pouco IA. Se é escrita acadêmica, IA parcial. Se é pensamento crítico, aí a IA ela pode ser utilizada, mas o aluno tem que justificar o porquê utilizou. E se é engenharia de prompt, faz muito sentido utilizar a IA. E é bem interessante eu trazendo isso para o meu contexto, tá? Minhas provas que eu passo no ensino médio, eu já dou as questões prontas e no dia da prova sai um sorteio. Então acaba sendo uma prova de muita memorização. E por que eu não recomendo meus alunos a usarem a inteligência artificial? Porque eu faço as questões baseadas na minha aula e muitas vezes a IA ela não dá a resposta conforme eu ensinei. Então, por exemplo, eu ensino 4 tipos de ações com base em um critério de classificação de mercado financeiro, que eu dou aula de administração, e a IA coloca outro critério de classificação das ações na bolsa de valores. E por isso os alunos erram, entre outras coisas. Então, é claro que eles usam a IA para elaborar uma questão, para melhorar uma questão, e eu não impeço isso. Aí já entraria naquela questão do pensamento crítico, né? A resposta da IA tem que bater com aquilo que é ensinado em sala de aula. Mas eu também ministro ali a aula de TCC. E hoje o TCC, para mim, cabe muito aqui em engenharia de prompt, tá? Aqui no canal, para você que acompanha, sabe que eu uso bastante o Claude para fazer, inclusive dá para fazer um prompt só, já um TCC relativamente bem feito. É claro que eu também sempre ensino vocês a não fazer somente isso, porque vocês podem cair no plágio de IA, que tanto a gente discute aqui no canal. Mas as universidades elas estão migrando para essa questão, não dá mais para você evitar o uso da IA, mas qual é o nível aceitável e qual é o nível adequado, tá? Para o uso da IA. Então, vários